Shalom! Que bom! Que coisa maravilhosa! Mais um dia da semana da plenitude de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a verdade e justiça. Que os nossos joelhos se dobrem diante desta verdade. Que a nossa língua confesse e o nosso coração se converta a esse Senhor glorioso. Olha, nesse dia 13 de janeiro de 2022, que o renovo do Senhor venha sobre a nossa vida, através dessa palavra, dando continuidade nessa semana da plenitude de Deus, que está em Gênesis, capítulo de número 4. Olha o que diz o versículo 1 em diante. Diz o seguinte: então Adão teve relações com Eva, e ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela: com a ajuda do Senhor, consegui um filho homem. Olha que coisa. Então, ela declara que adquiriu um homem da parte do Senhor. Depois voltou a dar à luz, no versículo 2. E nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. O interessante de tudo isso é que a vida continuou. Quando Adão e Eva foram expulsos e houve aquela situação daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, da iniquidade do pecado e da desobediência de Adão e Eva, o homem não pôde mais viver a plenitude completa de Deus. Ele teve que ser expulso do jardim do Éden, com tudo aquilo que Deus tinha feito, no cuidado, com todo o amor de Deus. Mas a vida continuou. Eva deu a luz, e ela deixou muito claro que o nome que ela estava dando a Caim era aquilo que estava no coração dela. Ela disse que Deus a encontrou. Deus fez ela ter e adquirir aquisição da parte de Deus. Ela adquiriu um homem. Ou seja, ela declarava que Deus havia o ajudado. O Senhor havia ajudado ela. E logo em seguida, depois ela deu à luz de novo. E nasceu Abel. Caim, agricultor. Abel, pastor de ovelhas. Só que a vida não era mais a mesma. Não era. Já tinha na vida do homem a semente do bem e do mal. Era isso que a serpente queria plantar em Adão e Eva. A semente do bem e do mal, e tudo aquilo que fosse gerado deles teria essa semente do conhecimento do bem e do mal. A humanidade não era mais a mesma. Infelizmente, já não conseguia mais viver na plenitude de Deus. Já não conseguia mais ter um coração totalmente entregue ao completo de Deus, aos cuidados de Deus. Havia ali, infelizmente, sido contaminado. A pureza dava lugar agora à iniquidade e ao pecado. E se a gente continuar lendo e descorrendo o texto do capítulo 4 de Gênesis, nós vamos perceber que a semente do bem e do mal já começou a agir no coração do homem. Eva deixa muito claro que foi um favor de Deus. Deus abençoou ela e permitiu ela ter filho. Com a ajuda de Deus, houve a aquisição de Caim. Mas Caim já não nascera mais puro. Caim já não nascera mais debaixo da plenitude de Deus.
existia uma semente plantada na vida de Adão e Eva que já fazia parte de Caim. A semente do conhecimento do bem e do mal. E por causa dessa semente entronizada na vida e na alma deles, aconteceu o que a serpente queria. Pecado. Infelizmente, o pecado. O próprio irmão assassina o outro irmão. Aquele a qual Deus tinha declarado com um coração alegre que teria sido adquirido com a ajuda do Senhor. O filho mais velho mata o filho mais novo. E é interessante que mesmo com tudo isso, Deus ainda vem e tenta cuidar, tenta de novo trazer o homem para a sua plenitude, o ser humano para a sua plenitude, ou seja, tenta trazer a bênção da totalidade de novo do reino dele, de pureza, de santidade, de obediência, de amor, de graça, de cuidado. Quando Caim mata Abel, no versículo 6, Deus diz algo para ele. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? E por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Aqui começou a luta do ser humano consigo mesmo. Comeste do fruto da árvore proibido, que trazia conhecimento do bem e do mal. Eu já disse anteriormente que tudo isso era para Deus trazer confiança entre ele e o homem. Deus coloca o fruto do conhecimento, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, no jardim do Éden, para trazer confiança entre ele e o homem, para ser uma aliança sólida, para dizer: olha, Caim, para dizer Adão e Eva, não comam. E Adão ensinou Eva. E o interessante é que aqui começa a gerar o fruto dessa semente, da árvore do bem e do mal. Que é justamente essa briga interior, interna que o ser humano tem com ele mesmo. E agora, obedeço ou não? Faço ou não faço? Tenho direito? Oita, que coisa. E a humanidade nunca mais foi a mesma. Ou seja, está diante de ti. Aí Deus diz lá no finalzinho do versículo 7, mas está na sua mão o poder de dominá-la. Mas Caim convida Abel, leva ele para o campo e mata ele. Aí Deus pergunta para Caim: onde está seu irmão? E a resposta foi muito clara: não sei. Será que sou responsável pelo seu irmão? Pelo meu irmão? Aí Deus é muito claro em dizer para ele: o que é que você fez? O que foi que você fez, Caim? Eu não te disse? Se você escolhesse o bem, acabou. Mas esse é o problema. Acho que a gente tem hora que não entende isso e não quer compreender essas coisas. Somos caídos, derrotados, pecaminosos. Se nós não formos para Cristo Jesus, esquece. Em todo ser humano tem essa semente do bem e do mal, em todo ser humano. E quando aceitamos Cristo Jesus, o mal desaparece. O mal é dominado, porque o Espírito Santo começa a se tornar o tutor, o orientador, e o mal desaparece, some, porque o Espírito Santo nos traz todos os frutos do reino de Deus, todas as verdades do reino e do senhorio de Cristo Jesus. Aí Deus falou para ele: o sangue do seu irmão clama por mim, da terra em que foi derramado. Por isso você será amaldiçoado nessa terra manchada pelo sangue dele. Acabou. Acabou.
Caim teve que sair e se afastou da presença de Deus. Infelizmente. Ele foi para uma terra que o nome chamada vagueação. Ele teria uma vida vagueando nessa terra, sem frutos, sem estrutura. Ele foi se estabelecer justamente numa terra chamada Nod, que o nome diz vagueação, ou seja, seria uma pessoa errante por essa terra, sem valores da parte da presença de Deus. Continuou a vida dele, mas sem valores. Eu não sei se nós estamos entendendo o que o Espírito Santo quer nos dizer. Continuou a vida, mas sem valores. Era isso que o inimigo queria, a serpente queria lançar sobre a vida de Adão e Eva. Ia continuar a vida, mas sem valores, sem princípios, sem verdade. Sem a verdade que pode condicionar a vida eterna. Assim está a humanidade. Assim está todos nós, seres humanos. Teve que se afastar. E o interessante de tudo isso é que no finalzinho desse capítulo 4, a palavra diz que Adão teve de novo relação com a esposa dele, com Eva. Ela deu um filho chamado Sete. E ela diz algo. Deus me concedeu outro filho para ocupar o lugar de Abel, a quem Caim matou. Olha o que o fruto do conhecimento do bem e do mal, a árvore da desobediência fez com o ser humano. A luta interna. Sempre achando que está fazendo bem, mas as atitudes levam para o mal. Sempre achando que as coisas estão acontecendo, mas o mal está prevalecendo. Ah, mas se eu fizer isso... Paulo disse isso. O que eu quero eu não consigo fazer, o que eu não quero eu faço. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, nem contra os principados. Gálatas diz que dentro de nós há uma luta entre a carne e o espírito. É isso! É a semente do bem e do mal, a carne e o espírito. Foi isso que a serpente lançou sobre toda a humanidade, todos os seres humanos que vieram após Adão e Eva, começando com o próprio filho Caim. Aí o versículo 26 diz que Sete foi pai de Enós. Depois do nascimento de Enós, começaram a invocar o nome do Senhor. O versículo 26 do capítulo 4, o último versículo do capítulo 4 de Gênesis diz isso. Que começaram a invocar o nome do Senhor. Mas não adiantou. O fruto já tinha sido semeado. Entendeu? Tudo era perfeito. Deus vinha no final da tarde, da brisa da tarde, ali entre o entardecer e o anoitecer. Ele visitava Adão e Eva. Deus fez tudo perfeito, os céus e a terra, colocou tudo neles perfeito. Mas Deus amava tanto e era tão completo que fez um jardim só para Adão e Eva cuidar. E colocou coisas no jardim para trazer a confiança. E todos os dias Deus visitava eles. Eles só tinham que cuidar e cultivar e se multiplicarem. Isso já era promessa. Eles iam construir a descendência deles. Mas lá estava a serpente para semear neles o fruto
do bem e do mal. Porque as gerações que viessem seriam todas assim. Ai, ai, ai. Que coisa. E mesmo o último versículo, capítulo 4, dizendo que depois de Enós começaram a buscar o Senhor, esse Deus maravilhoso nessa terra. Não adiantou. Mesmo invocando o nome do Senhor, não adiantou. Não adiantou. As pessoas começaram a invocar o nome do Senhor e não adiantou. Sabe por quê? Porque no capítulo de número 6, no versículo de número 5, a palavra diz o seguinte para mim e para você. O Senhor viu que a maldade da humanidade foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra e isso cortou o seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida. As pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. O Senhor está esperando que eu e você agrade a Ele. Não adiantou depois de nós invocar o nome do Senhor. A humanidade continuou a ser perversa, má. Justamente por causa dessa semente plantada no ventre de Adão e Eva, no jardim do Éden. A semente da desobediência, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus disse que eles não podiam comer. E Deus percebeu que a humanidade era má. E por isso que aconteceu o dilúvio. Deus encontrou Noé e se agradou dele. Aleluia. Amanhã é o último dia. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por esse quarto dia. E que essa palavra fale conosco. Nos liberte dessa contaminação. E dessa semente, desse fruto. Em nome de Jesus Cristo, plantada sobre o ser humano, a humanidade. Quando a serpente plantou no ventre de Adão e Eva. Por isso que temos que nascer de novo. Confessar os nossos pecados. Aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Abandonar os nossos pecados. Descer as águas e aceitar a nova vida de Cristo Jesus. Adquirida para nós. Conquistada para nós na obra da cruz do Calvário. Vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, te glorificamos, te agradecemos, te exaltamos por esta palavra. Que coisa linda e tremenda, Senhor. Que possamos despertar desse sono, Senhor. Esse sono que nos leva para a perdição, esse sono que nos leva, Senhor, a todos os dias cometer erros e a praticar iniquidades e desobediências diante de Ti. Que essa semente, que esse fruto diabólico seja destruído, Senhor. Que a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, o nosso interior seja totalmente Teu, entregue à Tua presença, vivendo a Tua verdade. Chega de nos enganar, Senhor. Nos desperta desse sono da nossa natureza humana e nos faça nascer e acordar para a nova vida que o Senhor declarou para nós em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor, que coisa linda e maravilhosa. E que a plenitude do Senhor seja encontrada em nós de novo. Que sejamos totalmente completos, preenchidos na totalidade da Tua presença. Através da Tua presença, através do Teu Santo Espírito e através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. É a nossa oração, é a minha oração para a minha vida.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, console-nos mesmo. Amém, amém, amém. Em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Fiquem na Shalom de Deus. E até amanhã, com o último dia da semana da plenitude de Deus, se assim o Senhor nos permitir. Porque Ele é dono de tudo. Inclusive do nosso fôlego de vida e da nossa caminhada aqui nessa terra. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui de novo amanhã, para o último dia da semana da plenitude de Deus. Vamos praticar esta palavra, vamos ficar firmes nesta verdade, e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!